Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Engenhando Festas. E hoje eu vou montar um arco de balões desconstruído também. Eu só trouxe arco de balões desconstruído nessa semana. É porque na realidade é o que a gente utiliza mais, né? É o que está sendo mais utilizado aí. Então, arco de balões desconstruído, só que hoje os apliques que eu vou colocar são de flores. Tá? Então vamos ver esse resultado. Como vocês já devem ter percebido, quem estava na live de ontem, né, já deve ter percebido que eu estou utilizando aqui o mesmo painel e o mesmo tapete. Eu não mudei, eu só vou mudar o quê? O arco de balões. Tá? Então eu vou mudar o arco de balões, os apliques e tudo, e aí nós teremos um efeito totalmente diferente. A começar pelas cores. Então vamos aqui. Cores, né? Balões brancos. Hoje eu vou utilizar apenas balões brancos. E as flores? Eu vou utilizar as flores vermelhas. Flores artificiais vermelhas são as flores que eu vou utilizar para colocar aqui nesse arco de balões. Tá? Então, já enchi aqui alguns balões para agilizar aqui na live. Não ficar enchendo, porque o enchedorzinho aqui já faz barulho. Quem tiver dúvida de como é que eu utilizo o enchedor, assiste a live de terça, a live de quarta-feira, que eu explico bem direitinho, bem detalhadinho como é que eu utilizo o enchedor. E aí hoje, para não ficar tão repetitivo e a gente ganhar um pouquinho de tempo, né, eu já enchi aqui esses balões. Vou fazer mais um cluster por causa de um pequeno detalhe aqui para vocês. Já comentei com vocês essa semana que às vezes a gente se prepara para fazer um arco de balões de um jeito, pensa em comprar. Eu preciso de balões número 7, número 9, por exemplo, são os que eu estou utilizando aqui. Preciso comprar balões número 7, número 9, redondos. Porque os redondos eles dão um efeito mais bonito e tal. O imperial, basicamente, a gente praticamente não utiliza mais hoje. O que está no auge são os balões redondos e são os que a gente realmente mais utiliza. Só que o que acontece? Nem sempre a gente encontra o balão redondo, principalmente o número 7. Número 9, eu nunca vi, foi o imperial número 9. Aqui, eu vejo a galera vendendo. É o balão número 9 redondo. Então, esse aqui eu não tive dificuldade de encontrar. Agora, o número 7, eu não consegui encontrar balão branco número 7 redondo. Eu só consegui encontrar o imperial. Qual é a diferença, né? Vou encher aqui o balão imperial para vocês verem. Primeira coisa que a gente já percebe logo, não é porque eu estou aqui com tamanhos diferentes, é porque são balões com formatos diferentes. O balão imperial, ele é reto, ele é bem retinho. Se você olha assim ele de lado, ele tá aqui, ó, bem retinho. Tá? Já o balão redondo, ele não é retinho, ele tem esse formato aqui de cumbuca, ó. Eu olho de um lado, olho do outro, se eu olhar do ladinho, ele tem essa barriguinha aqui, certo? Então, esse aqui é o balão redondo. E aí, quando eu encho esses balões, esse aqui é o formato imperial. O imperial, ele é tipo oval. Sabe, ele fica mais compridinho aqui, ó. Ele não fica bem redondinho, que nem o balão redondo, né? Olha a diferença. Tá vendo? Eu coloquei mais ou menos do mesmo tamanho aqui para vocês perceberem a diferença. Olha como o balão redondo ele fica realmente bem redondinho. E a gente percebe até o volume aqui também, ó. O redondo ele fica mais gordinho aqui, né? E o imperial ele fica mais magrinho. Por quê? Porque ele é reto, tá? Exatamente por ele ser reto. Então ele se expande, né? O redondo não, ele se expande inclusive para as laterais também. Beleza? Então, olha como é que eu faço se eu quero deixar todos eles redondos? O que eu posso fazer? Encher aqui o imperial. Encher aqui, tá? O que eu faço para tentar deixar ele mais arredondadinho? Primeiro, eu não vou conseguir usar ele de um tamanho muito grande, tá? Não vou conseguir utilizar ele no número 7 mesmo, ele totalmente cheio. Por quê? Porque ele totalmente cheio, ele realmente vai ficar nesse formato oval.
Então eu vou precisar diminuir um pouco o tamanho dele. E para diminuir eu faço esse movimento, ó. Tá? Então eu pressiono entre a boca do balão e o fundo do balão. Eu faço esse movimento aqui de pressionar e abro aqui para esvaziar um pouco. Então, ó. Quando eu faço isso, percebam que eu consigo ter um balão mais redondinho, tá? Então, se eu espremer aqui mais um pouquinho, ele fica mais arredondado. E sempre, ó, quando você vai espremendo bem aqui, segurando bem aqui mesmo em cima, tá? Não segura muito aqui na ponta. Por quê? Porque senão ele vai ter esse espaço aqui para ele ficar com aquele formatinho imperial, que é o formato oval. Beleza? Então aqui, enchi um, vou encher o outro. Vou fazer mais um cluster aqui, que é exatamente o que eu queria mostrar para vocês essa questão do imperial e do redondo. Ó, pode apertar bem mesmo, que aí ele vai ficando mais redondinho, tá? Então, vou amarrar aqui. Amarrei. Uma volta. Duas voltas completas, tá? Volta completa. E aqui eu tenho um cluster de 4 balões, né? Mas lembra, ó, como ficaram os tamanhos diferentes, né? Mas lembra, eu tô fazendo cluster de 6 balões. Amanhã eu vou fazer clusters com 4 balões, tá? Por um motivo específico que vocês vão saber amanhã. Então aqui eu só faço passar, ó. Duas voltas. Beleza? Passei aqui, vou começar agora, já tenho um cluster aqui suficiente, né? Vou começar a montar aqui. Então bora aqui. Sempre mostrando aqui pra vocês, né, ó. Vem, empurra ali até o meio, tá? Empurra até o meio, virei aqui. Agora eu vou dar 2 nós. Um nó. 2 nós. E vou amarrar essa pontinha aqui no canto da mesa, né? Igual eu estava fazendo nas outras lives. Pessoal, aproveitando aqui, enquanto eu estou amarrando aqui, para lembrar vocês que próxima semana também terá lives, tá? Também terão lives na próxima semana. Só que próxima semana eu vou falar de dinheiro. Próxima semana eu vou falar de lucro, tá? Então nesse mesmo horário, vai ser nesse mesmo horário, a semana inteira. E na quinta-feira vai ser um evento especial, onde eu vou falar para vocês como foi que eu faturei, como é que eu faturo aqui na minha empresa, acima mais de R$1.000 por contrato de decoração de festas, tá? Então já salva aí na agenda de vocês. Essa semana a gente está cumprindo com a nossa sequência de lives sobre balões e próxima semana continuam as lives sobre outros assuntos, beleza? Então bora aqui, ó. Coloquei aqui, vamos colocar aqui o outro. Lembra que você vai só pegar, ó. Encostou lá, puxou aqui. Cuidado para não apertar demais, tá? Você empurra aqui, mas não é empurrar com toda a força do mundo para esmagar os balões, não, tá? É só para dar uma pressãozinha para que eles realmente fiquem próximos uns dos outros. Faça aqui 1, 2 e 1, 2. E aí agora você vai só encaixando. Lembrando que essas lives elas ficam disponíveis para vocês até o final de semana, tá? No final de semana eu vou retirar essas lives do ar e vou editar
para postar depois, não sei quando. Então, quem tiver urgência aí, quem estiver querendo aprender com urgência a fazer arco de balões desconstruído, aproveita aí até domingo para assistir as lives, né? Assistir todas as lives, que elas ainda vão ficar disponíveis, tá? Eu vou editar para poder pegar essa parte aqui, ó, onde eu tô. Já expliquei como é que eu monto o arco de balões, aí o que eu faço? Aí aqui eu acelero o vídeo e coloco musiquinha, né? Para o negócio ficar mais bonitinho, ficar mais. Então, ó, encaixou aqui, puxa aqui, tá? Aí faz 1, 2, 1, 2. Sempre vai lembrando de fazer isso. E aqui tá se formando, ó, o nosso arco, beleza? Foi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já foram 6 clusters de balões aqui. Vou contar. Começando a sair da câmera. Quer que eu bote mais pra aí? Nove. Pode ficar aí, que eu tô... Vou ver a câmera. Deus. Agora quero ver na live. 9, né? Bora aqui. Dez clusters aqui já. 10 clusters são 70 balões, né? Pode parar se tu quiser. Hã? Pode ficar reto se tu quiser. Lembra que na live de terça-feira, como eu só utilizei balões número 9, eu utilizei, acho que foram 13 clusters. 12 ou foram 13 clusters. Na live de ontem eu tive que utilizar mais, porque eu utilizei balões 7 e 9. Então, como eu utilizei balões número 7, eu tive mais balões menorzinhos, né? Então, o menorzinho ele ocupa menos espaço e aí, logicamente, eu preciso de mais balões. Então, aqui eu estou com 14 clusters. Vou colocar mais um. Clusters de 6 balões. E vou cortar aqui, sobrando um pedaço, porque, né, se precisar, eu coloco. Ó. Bem
aqui eu tenho um pedacinho de linha nylon que eu já deixei preparado já para essa live de hoje, tá? Então, quando eu retirei o arco de balões que estava aqui ontem, eu já coloquei novos pedacinhos de linha aqui, tá? Porque eu sempre faço isso, eu já deixo ele assim prontinho, porque quando eu venho com arco de balões é só eu puxar aqui e encaixar, vocês vão ver agora. Então tem um aqui, tem outro bem aqui, ó. Como o painel é pequeno, é estreito, né? Então uma ponta, outra não é o suficiente. Tem outro aqui, ó. Terceiro. E eu coloquei um outro aqui nesse cantinho também, tá? Então, eu vou puxar ele aqui e deixar ele mais próximo aqui, sem precisar colocar os balõezinhos com água. Então, aqui eu só faço cortar e agora eu vou colocar o arco de balões. Esse aqui é mais baixinho, né? Esse painel, aí eu não preciso estar subindo até o último degrau da escada. Ó, eu venho aqui com a linha nylon, vou passar aqui até o meio, né? Ó, o meu dedão aqui da mão esquerda me ajuda, inclusive, a puxar aqui pro meio, tá? Então, vou puxar aqui pro meio, e aí eu passo uma, duas voltas. E dou mais duas voltas em outro balão, tá? Então, uma volta, duas voltas aqui no vizinho. E pronto, já tá preso aqui nesse canto. Esse pedacinho nylon que tá pendurado, depois eu recorto, tá? Esse de hoje ficou grandão. Venho aqui pro outro lado. Faço a mesma coisa, pego outro pedacinho de nylon que estava aqui, né? Outro pedacinho de nylon que estava aqui e vou puxar. Puxa até o meio e vai. Uma, duas voltas. E aqui agora. Uma, duas voltas. Beleza. Ainda vai precisar de mais aqui embaixo. Foram 15, né? 15, né? 15 clutches aqui. Foi. 15 clutches de balão, tá? Agora. Ó, outro detalhe. Aqui eu deixei ele mais frouxinho, exatamente para ele dar essa quedinha aqui, tá? O de ontem eu deixei ele mais apertadinho, lá em cima. Ou seja, eu deixei a linha mais esticada dos balões, tá? Porque eu queria que ele realmente ficasse mais ali em cima. E hoje, esse aqui de hoje, eu deixei ele mais frouxinho, que é exatamente para ele poder dar essa caída aqui e ele fazer esse volume, tá? É uma outra possibilidade também de você montar, beleza? Aqui também, a outra linha nylon, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou puxar aqui. Duas voltas em uma, duas voltas em outro balão. E essa aqui eu já deixo ela escondidinha. E aí aqui, ó, eu vou precisar colocar mais planchas ali embaixo, né? Então, bora lá, tem mais aqui. Vamos contando aí, 16. Acho que eu vou utilizar todos os que eu tinha. Tem 18 aqui, ó. Fechar aqui os 18, né?
17 e 18, para ficar certinho. Beleza? E aqui ficou, ó, fechadinho o nosso arco de balões. Como eu coloquei uma linha aqui embaixo, então agora eu vou puxar ele, né, aqui para ele ficar mais próximo do painel. Passei esse balão nesse e empurrei a ponta lá para trás. Como é linha nylon, não tem problema, porque a linha nylon ela não vai ficar aparecendo, beleza? E aqui ele tá todo presinho, tá? Tá todo presinho aqui, próximo do painel, beleza? E aí, vamos lá. Qual é a ideia de hoje? A ideia de hoje é montar um arco de balões desconstruído com flores. A gente pode, eu deixei separadinho, né, já, as minhas flores, ó. Que eu tenho o maior ciúme das minhas flores, né. É tipo, sempre que eu monto um arranjo, eu uso essas artificiais, que eu compro elas, que elas são bem parecidas com as flores originais. Olha como elas são lindas, tá? Então, tipo, eu utilizo essas flores aqui e eu adoro elas. Essas aqui, especificamente, ó, como tem essas pontinhas aqui, eu vou tentar encaixar uma, mas eu acho que vai estourar os balões. Vou fazer essa tentativa, tá? Mas eu normalmente não utilizo com esses espinhos aqui, porque logicamente o balão não explode, né? Então, tem essa aí, tem essa aqui, ó. E aí, sempre que eu faço um arco de balões com essas... sempre que eu monto um arranjo, quando eu chego na empresa, eu tiro, eu desmonto o arranjo, que eu monto na argila, né? Então, eu desmonto o arranjo, limpo e guardo todas elas assim, ó, dentro de saquinhos. Então, eu guardo assim. Ó, tem essas outras aqui, que são as rosinhas, né? Ó. Essa coisinha de rosinha, ó, que fica ali também. Vou colocar aqui, né? Ó. Fica super fofo. Mas hoje eu vou fazer as vermelhas, tá? Olha essa aqui, ó. São flores que parecem, né, bastante com uma flor original, né? Então, sempre que eu vou comprar flor artificial, eu tomo esse cuidado de comprar flores que realmente pareçam com flores de verdade. Porque não tem nenhum problema de você utilizar flores artificiais para fazer um arranjo. Desde que você não utilize aquelas florzinhas que só de olhar a pessoa já saiba que é artificial, tá? Ó, vou utilizar essas daqui, ali, que elas não têm os espinhos, beleza? Então, tô só procurando elas aqui, porque como são as vermelhas, eu deixo... Ah, e outra coisa que eu adoro, são esses bichinhos aqui, ó. São as Gixophila. Eu acho elas super lindas. E eu coloco no pra preencher o arranjo, né? Até pra colocar aqui também, eu disse que ia furar. Até pra colocar aqui também fica lindo. E furou, e agora vai ficar um buraco ali. Vou encher o balão e vou colocar e vai dar certo. Não tem problema. Só que eu vou tapar esse buraco aqui já. Não se desespera, tá, gente? Na hora que eu estiver montando o teu arco de balões, tu furar, tu estourar esses balões, não tem problema nenhum. Depois tu vai lá e tu adiciona mais. Agora tu deixa elas separadas, né? As balões. E eu não separo. Mas vai dar certo. Hoje eu postei no Stories do Engenheiro Festas que
E hoje eu estava pela empresa, cheguei cedo, aí eu fui desmontar, né? E aí quando eu fui desmontar, eu peguei as 3 borboletinhas que ficaram sobrando e fui montar, né? Colocar elas no arco, para ver se realmente ia ficar cheio ou não, já que eu não tinha feito projeto digital, eu não estava com muita noção. Ficou bem fofinho. Mostrei lá no Stories. Dá uma olhadinha antes de subir. Que o Stories só fica 24 horas, né? Ó. Então, pronto, tirei essas daqui. Essas daqui eu não vou utilizar, tá? Porque elas têm espinhos e vai estourar os balões. Vai estourar todos os balões para elas chegarem perto. Elas vão estourar. Então, eu não vou utilizar elas. Eu acho muito legal essas rosas. Aqui em Fortaleza, eu só compro rosa, eu só compro flor para fazer os meus arranjos na Bom Maço. Porque eu adoro a qualidade das rosas que eles vendem lá. São realmente rosas bonitas, entendeu? São um material assim bonito, que você olha e você confunde os meus arranjos. Todo mundo se surpreende com os meus arranjos, que o pessoal não acredita que é flor artificial. O pessoal tem que vir, cutucar, pegar na rosa para ter certeza que realmente não é, né, artificial. Ou realmente não é natural, é artificial. Porque as pessoas duvidam até o último minuto. Acho que aqui já tem o suficiente, né? Isso aqui não vai. Ó, então eu vou utilizar essas rosas vermelhas, tá? Que elas não têm aqui espinhos no caminho delas, tem essas folhagens. E vou utilizar essas aqui que são a gipsofila vermelha, imitação da gipsofila, né? Só que vermelhinha. Então dá para utilizar elas também. Só que antes eu vou ter que tapar aquele buraco aqui, né? Como é que eu faço? Eu coloco um bem pequenininho e um grande. Amarro aqui. E aí eu venho um pequenininho e enrolo com alguém lá por dentro. Por que o pequeno? Porque o pequeno é mais fácil eu manusear ali no meio do arco, tá? Então eu pego o pequenininho, vou enrolar ele ali com alguém, com algum balão, ou até mesmo na linha, vou tentar para onde fica melhor. E o grande fica para fora, tá? Então, para poder tapar aqui essa parte, né? Mas passou. Não tenha medo, tá? Se você estourar o balão, vai colocar outro. Não tem problema nenhum, tá, gente? Então, os balões, eles são borracha, eles são bem maleáveis. Bem maleáveis. Se eles não estiverem totalmente cheios, então você consegue, né, mexer com eles de várias formas, tá? Por isso que eu utilizo o pequenininho, que é para poder passar ele ali pelo meio de alguém, que é porque ele é mais fácil de eu fazer esse manuseio, tá? Então ali já tá bem aquele buraco que ficou ali. E aí agora, né, para eu colocar essas flores, ó. Eu vou colocar, eu tenho duas opções. Ou eu vou só pegando elas aqui e vou encaixando, tá?
vou deixando elas soltas lá. Ou então, eu faço aqui um grupinho delas, passo a fita, coloco lá no meio e ainda prendo lá. Como é que eu gosto de fazer? Vou fazer o grupinho, tá? Juntar aqui, posso até colocar umas aqui, ó, de sanfudas assim, já saindo um pouco mais, mas não vai destacar, vou deixar elas separadas. Pegar a fita 3M. Vou juntar aqui 3. Aí eu pego aqui, ó. Peguei com um pedaço grande demais. Não precisa de pedaços também. Vou encaixar lá, tá? Com muito cuidado para essa pontinha aqui não estourar outros balões, tá? E aí depois eu encosto a fita. Beleza? Por exemplo, aqui. Ó. Encostei aqui. Pronto. Como ele tem as folhagens aqui, fica fechadinho, não dá pra ver lá, tá? Não dá pra ver a fita lá. Então eu posso colocar com fita ou então eu posso colocar só solto. Só que solto depende, né? Ela vai ficar se mexendo. Vou passar aqui de novo. E aí vocês vão me perdoar se não ficar os espaçamentos aí muito bem. Mas aquele negócio, eu não tô olhando de longe, né? Eu tô vindo aqui e tô olhando de perto. Aí não é a mesma coisa. Ó, dá uma aberturinha, um pouquinho vai e encaixa lá. Vou botar essas aqui agora, né? Onde é que eu posso encaixar elas? Para poder dar uma tonalidade de vermelho diferente. Só aqui. Passa aqui, né? Passar a fita. Tá ficando bonito? Olha, se tem uma coisa que eu tenho ciúme na minha vida, é dessas flores aqui. Vocês têm noção que eu tenho ciúme dessas flores aqui? Por isso que eu tenho um bom cuidado com elas também. Ele ficar saindo assim um pouquinho, né? Vamos ver aqui. Faz só 2. Não, botar o finalzinho. Uma maiorzinha. Tá legal aqui? Não. Tá ali em cima pra ver. Porque o Inácio teve que vir no meio da live e aparecer. Porque eu tava na dúvida onde colocava uma borboleta, ele dizendo que tava bom e eu achando que não tava lá. Vem aqui, aí ele ficou segurando aqui e eu fui olhar de longe.
dar uma olhadinha aqui, né? Dá um ar diferente, né? Quando você coloca flores. Essas outras flores aqui, elas também são lindas, perfeitas, né? Pra colocar. Olha essa aqui, ó. Só que ela tem espinho. Se eu for colocar ela, vai estourar os balões. Uma pena. Essa aqui também, ó, ela é maior, né? Mas ela é toda cheia de espinhos, ó, no talo dela. Essa aqui também. Tem que colocar algo mais pra cá, né? Uma outra coisa interessante, gente, ó. Quando vocês forem colocar, tá? Vou encher um balão aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Ó, quando você vai colocar as flores lá, né? Só mais esse detalhe. É interessante que você coloque, vou botar assim que é para esse lado para lá que para não grudar mais. Ó, você colocar as flores assim, ó, encostado no balão, tá? Toma cuidado para ela não ficar assim, ó. Por quê? Porque se ela ficar assim, ela pode vir essa pontinha dela e espetar. Então, repara que eu encaixo elas, todas elas como? No sentido do balão, que é como? É deixando ela assim, ó, na lateralzinha do balão. E fica até mais fácil para eu colocar a fita, tá? Então, eu vou lá, encaixei aqui e aí pronto. E aí na parte do meio, geralmente a parte onde tem, né, onde está entre os balões, tem um pouquinho mais de espaço, aí essas pontinhas aqui ficam livres para não estourar nenhum balão, né? Ó, esse aqui, eu vou e eu coloco aqui no sentido do balão. Tem uns, às vezes a gente junta tanta rosa, às vezes a gente junta tanta rosa que quando você vai encaixando ali, realmente nem precisa da fita, né? Você vai colocando elas de forma individual e vai ficando. Acho que bem aqui em cima, assim, né? Fica legal. Aqui. Aquele lá de cima, eu nem coloquei fita e ele ficou. Esse aqui, ó, nem coloquei fita. Como foi que eu fiz? Eu abri os balões, encaixei essa partezinha aqui deles, né, e fechei. Aí pronto, ele ficou fixo lá. E mais esses aqui, né, pra colocar em algum cantinho. Ali naquele canto. Tem que botar em cima também, né? A gente não pode esquecer de colocar na parte de cima. E pronto. Coloquei todas as rosas aqui que eu separei. Ó, só tirar aqui pra mostrar pra vocês. Se desse pra colocar essas aqui, né, ó. Só que elas têm, né, essa questão aqui de ter esses espinhos. E eu poderia ter colocado outras cores também, né? Poderia ter colocado, olha essa daqui como é fofinha também. Também dá um destaque danado. Agora, não misturando com o vermelho, né? Tudo depende da paleta de cores da tua festa. Isso aqui, por exemplo, seria um painel ideal para ficar onde? Na recepção de um casamento, por exemplo. Porque tem muita gente que tem preconceito com balões e não se utiliza balões em festa de adulto ou então em casamento e tal, utiliza sim.
E mais um detalhe, os balões eles estão no auge da carreira deles, né? Tipo, eles estão no ápice do sucesso. Todo mundo utilizando balão para fazer arcos, para fazer mosaicos, para fazer buquês, tá? Tanto buquê de mesa como buquê de chão. Então, utiliza bastante. E o arco desconstruído, principalmente ó, quando você coloca rosas, ele dá qualquer rosa que você utiliza na decoração, né, já dá um tom de elegância a mais naquela decoração. Então aqui está trazendo o arco de balões, os balões eles dão um ar o quê? Um ar descontraído, um ar de alegria na decoração. Já as rosas, elas trazem toda a elegância que um casamento, por exemplo, merece. Então, com tranquilidade, sem medo, esse modelinho aqui poderia ser utilizado, como é pequeno, né? Como aqui está pequenininho, ó, poderia ser utilizado na recepção do casamento. Colocaria vários apliques aqui com o nome dos noivos, ó, ou então uma foto aqui, um preto e branco, né? Alguma coisa do tipo, da paleta de cores do casamento e tudo. Até mesmo as rosas, né? Se a paleta de cores do casamento não for vermelho, for rosa, você utiliza as flores na mesma tonalidade, tá? Então, nada te impede de utilizar dessa forma, beleza? E aqui, você poderia até acrescentar mais, né? Acrescentar mais rosinhas também. É porque as que eu separei aqui, desses pacotinhos que eu separei, vermelhas, deixa eu ver aqui, as vermelhas, não, tem mais aqui, ó. Tem mais uma. Bora botar mais, pra ver como é que vai ficar. Olha aí. Tem mais uma, duas. Essas aqui são as grandonas, que tem espinhas. E esse pacote aqui foi o pacote que eu sei todinho, né? Esse aqui não tem, mas tem mais duas aqui, ó. Eu posso encaixar em algum outro canto. Bora lá. Aqui, né? Também para ficar pertinho. Ficar mais concentrado nessa parte aqui do meio. Deixa eu ver aqui. Aqui é melhor. Eu tenho medo de só encaixar ali, como está um espaço grande. Qual é o meu medo? De só encaixar e estourar. Ela cair, né? Se mexer e estourar algum balão. Gente, eu sou apaixonada por rosas. Apaixonada mesmo. Vou tirar aqui no meio. E agora sim, né? Tá finalizado aqui o nosso arco de balões desconstruído com apliques de flores. Eu vou postar uma foto desse arco. Amanhã eu posto lá no feed do Leviano Festas. Eu queria que vocês fossem lá e colocassem a opinião de vocês. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixa lá nos comentários. Um beijo no coração, boa noite, tchau, tchau.